Vida e Ensinos, capítulo 9. Confrontando o fanatismo. Quando voltei a Portland, havia evidências dos efeitos desoladores do fanatismo. Alguns pareciam crer que a religião consistia em grande exaltação e barulho. Costumavam falar de modo que irritava os incrédulos, e isso contribuía para se levantar ódio contra eles mesmos e contra as doutrinas que ensinavam. Então se alegravam de que sofriam perseguição. Os incrédulos não conseguiam ver nenhuma coerência nesse procedimento. Em alguns lugares, os crentes eram impedidos de celebrar seus cultos. Os inocentes sofriam com os culpados. Meu coração estava triste e pesaroso a maior parte do tempo. Parecia tão cruel que a causa de Cristo devesse ser prejudicada pelo procedimento daqueles homens imprudentes. Não somente estavam arruinando a própria vida, mas pondo sobre a causa um estigma difícil de ser removido. Satanás gostava que fosse assim. Convia-lhe muito ver a verdade manejada por pessoas não santificadas, vê-la misturada com erros, e então tudo juntamente pisado em terra. Olhava com triunfo ao estado de confusão e dispersão dos filhos de Deus. Estremecíamos ao pensar nas igrejas que iriam ser submetidas a esse espírito de fanatismo. Meu coração sentia pena do povo de Deus. Deveria ele ser enganado e desviado por esse falso entusiasmo? Fielmente eu transmitia os avisos que recebia do Senhor, mas pareciam produzir pouco efeito, exceto para fazer esses extremistas terem inveja de mim. Falsa humildade. Havia alguns que diziam ser muito humildes e defendiam o ato de se arrastar no chão como crianças como prova de humildade. Alegavam que as palavras de Jesus em Mateus 18, versos 1 a 6, deveriam ter cumprimento literal nesse período em que esperavam a volta de seu Salvador. Costumavam se arrastar ao redor de suas casas, nas ruas, nas pontes e na própria igreja. Eu lhes disse claramente que isso não era exigido, que a humildade que Deus esperava de seu povo devia se manifestar por uma vida semelhante à de Cristo, e não se arrastando pelo chão. Todas as coisas espirituais devem ser tratadas com santa dignidade. A humildade e a mansidão estão de acordo com a vida de Cristo, mas devem se mostrar de modo digno. O cristão revela a verdadeira humildade, mostrando a bondade de Cristo, estando sempre pronto para auxiliar os outros, falando palavras amáveis e praticando atos desinteressados, o que eleva e enobrece a mais sagrada mensagem já vinda ao nosso mundo. A doutrina do ócio. Havia alguns em Paris, Maine, que criam ser pecado trabalhar. O Senhor me entregou uma reprovação para o líder desse erro, na qual declarava que, abstendo-se do trabalho, propagando seus erros e condenando quem não os recebia, ele estava procedendo contrariamente à palavra de Deus. Ele rejeitou todas as provas que o Senhor deu para convencê-lo de seu erro e decidiu não modificar sua maneira de agir. Fez viagens cansativas, caminhando grandes distâncias para lugares em que apenas receberia insultos e pensava que assim sofria pela causa de Cristo.
Deixando de lado a razão e o juízo, ele obedecia a seus impulsos. Vi que Deus trabalharia pela salvação de seu povo, que esse homem desencaminhado logo se manifestaria, de modo que todos os honestos de coração veriam que não estava sendo influenciado por uma atitude correta, que sua carreira em breve terminaria. Logo depois, o erro se desfez e exerceu pouca influência sobre os fiéis. Aquele homem atribuiu ao diabo a procedência de minhas visões e continuou a seguir suas tendências, até que perdeu o juízo e seus amigos foram obrigados a interná-lo em um manicômio. Por fim, fez uma corda com roupa de cama, enforcando-se com ela, e seus seguidores foram obrigados a reconhecer a falácia de seus ensinos. A dignidade do trabalho. Deus ordenou que os seres criados por ele trabalhem. A felicidade deles depende disso. Ninguém no grande domínio da criação do Senhor foi feito para ser preguiçoso. Nossa felicidade aumenta e nossa capacidade se desenvolve ao nos empenharmos em ocupações úteis. A ação transmite energia. Perfeita harmonia prevalece no universo de Deus. Todos os seres celestiais estão em constante atividade, e o Senhor Jesus, no trabalho de sua vida, nos deu a todos um exemplo. Ele andou fazendo bem. Atos 10, verso 38. Deus estabeleceu a lei da ação obediente. Silenciosos, mas incessantes, os objetos de sua criação fazem seu trabalho designado. O oceano está em constante movimento. A relva que cresce, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, Mateus 6,30, desempenha seu papel, vestindo o campo de beleza. As folhas se movem e, no entanto, não se vê mão alguma tocá-las. O sol, a lua e as estrelas são úteis e cumprem magnificamente sua missão. O mecanismo do corpo funciona o tempo todo. Dia após dia, o coração pulsa, cumprindo sua tarefa regular e determinada, forçando a corrente sanguínea a ir a todas as partes do corpo. Ação, atividade é o que se vê permear todo o mecanismo vivo. E o ser humano, com seu corpo e mente criados à semelhança de Deus, deve ser ativo, a fim de preencher o lugar que lhe foi designado. Não deve ficar na preguiça. A ociosidade é pecado. Uma provação severa. Em plena experiência de minha luta contra o fanatismo, fui submetida a uma provação severa. Se o Espírito de Deus se manifestava em alguém na reunião e esse glorificava a Deus, louvando-o, alguns diziam em voz alta: mesmerismo. Quando o Senhor queria me dar uma visão na reunião, alguns diziam que era efeito do entusiasmo e do mesmerismo. Aflita e desanimada, eu ia muitas vezes sozinha a um lugar solitário para abrir o coração diante daquele que convida os cansados e oprimidos para irem a ele e encontrar descanso. Enquanto minha fé clamava pelas promessas, Jesus parecia muito próximo. A suave luz do céu brilhava ao meu redor. Parecia-me estar envolvida pelos braços de meu Salvador, e ali eu era arrebatada em visão. Mas quando relatava o que Deus tinha me revelado sozinha, onde nenhuma influência terrestre poderia me afetar, ficava aflita e espantada ao ouvir alguns insinuarem que os que viviam mais perto de Deus estavam mais propensos a ser enganados por Satanás.
Alguns quiseram me fazer crer que não havia Espírito Santo e que todas as experiências que os santos homens de Deus haviam vivido eram apenas efeito do mesmerismo ou do engano de Satanás. Aqueles que extraíam conclusões extremistas de certos textos das Escrituras para se abster completamente do trabalho e repelir todos quantos não queriam aceitar suas ideias sobre este ou outros pontos relacionados a deveres religiosos, acusavam-me de me conformar com o mundo. Por outro lado, os adventistas nominais me acusavam de fanatismo, e eu era falsamente apresentada como a líder do fanatismo, justamente uma prática contra a qual eu trabalhava constantemente. Diferentes datas foram marcadas para a vinda do Senhor, e insistia-se sobre esse assunto com os irmãos. Porém, o Senhor me mostrou que passariam, pois o tempo de angústia deveria ocorrer antes da vinda de Cristo, e que cada vez que se marcasse uma data e essa passasse, isso enfraqueceria a fé do povo de Deus. Por esse motivo, eu era acusada de ser um mau servo que dizia: meu Senhor está demorando. Mateus 24, 48. Todas essas coisas me afligiam muito e, em minha confusão, era algumas vezes tentada a duvidar de minha própria experiência. Enquanto numa manhã orávamos em família, o poder de Deus desceu sobre mim, e subitamente ocorreu-me o pensamento de que era mesmerismo e resisti. Repentinamente fiquei sem voz, e por alguns momentos perdi a noção de tudo quanto me cercava. Vi então meu pecado por duvidar do poder de Deus e que, devido a isso, tinha ficado muda. Mas minha língua voltaria ao normal em menos de 24 horas. Foi-me mostrado um cartão em que estavam escritos em letras de ouro, capítulo e versículo de 50 textos das Escrituras. Depois que voltei da visão, pedi por meio dos gestos a lousa e nela escrevi que estava muda, o que eu havia visto e que queria a Bíblia grande. Tomei-a e prontamente busquei todos os textos que tinha visto no cartão. Os textos que Ellen White viu aparecerão no final deste vídeo. Estive sem poder falar o dia todo. Cedo na manhã seguinte, meu coração se encheu de alegria. Minha língua voltou ao normal e louvei a Deus em voz alta. Depois daquilo, não ousei duvidar do poder de Deus, nem resistir a ele por um momento sequer, não importando o que os outros pensassem de mim. Até então, eu não conseguia escrever, minha mão trêmula não conseguia segurar com firmeza a caneta. Estando em visão, um anjo me ordenou que eu a escrevesse. Obedeci e escrevi prontamente. Meus nervos estavam fortalecidos e desde aquele dia até hoje minha mão tem estado firme. Exortações à fidelidade. Era muito penoso para mim relatar aos que erravam o que com relação a eles me havia sido mostrado. Causava-me muita angústia ver outros perturbados ou entristecidos, e sendo obrigada a declarar as mensagens, queria muitas vezes abrandá-las e fazê-las parecer tão favoráveis às pessoas quanto eu podia, e então ficava sós e chorava em agonia. Eu olhava para aqueles que pareciam ter apenas sua vida para cuidar, e achava que, se estivessem na situação deles, não murmuraria. Era difícil descrever os testemunhos claros e incisivos que Deus me apresentou. Ansiosamente aguardava o resultado.
Mas se as pessoas reprovadas se rebelavam contra a reprovação e mais tarde se opunham à verdade, eu me perguntava: será que apresentei a mensagem exatamente como devia? Não poderia haver algum meio de salvá-la? Então, uma angústia forte me oprimia o coração, de modo que muitas vezes achava que a morte seria um mensageiro bem-vindo e a sepultura um lugar suave de descanso. Não compreendia que, questionando e duvidando desta forma, eu estava sendo infiel e não enxergava o perigo e o pecado desse procedimento, até que, em visão, fui levada à presença de Jesus. Ele me olhou com um olhar de desagrado e desviou o rosto de mim. Não consigo descrever o terror e a agonia que senti naquele momento. Prostrei-me sobre o rosto diante dele, mas não tinha força para dizer uma palavra sequer. Como eu queria me esconder e me afastar daquele olhar terrível. Pude compreender então, até certo ponto, quais serão os sentimentos dos perdidos, quando clamarem as montanhas e as rochas caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, verso 16. Imediatamente, um anjo me mandou levantar, e a cena que meus olhos viram dificilmente poderá ser descrita. Diante de mim havia uma multidão com cabelos desgrenhados e vestes despedaçadas, e cujo rosto era a própria expressão do desespero e terror. Aproximaram-se de mim e esfregaram suas roupas nas minhas. Quando olhei para as minhas vestes, vi que estavam manchadas de sangue. De novo caí como morta aos pés do meu anjo assistente. Não conseguia alegar uma desculpa sequer e desejava estar fora daquele lugar santo. O anjo me pôs em pé e disse: esta não é a sua situação agora, mas essa cena lhe foi apresentada para lhe fazer saber qual será a sua situação se negligenciar declarar a outros o que o Senhor lhe revelou. Mas se você for fiel até o fim, comerá da árvore da vida e beberá do rio da água da vida. Você passará por muitas aflições, mas a graça de Deus lhe basta. Então me senti disposta a fazer tudo o que o Senhor exigisse de mim, a fim de obter sua aprovação e não contemplar sua terrível expressão de desagrado. O selo da aprovação divina. Aqueles foram tempos agitados. Se não tivéssemos permanecido firmes naqueles momentos, teríamos naufragado na fé. Alguns diziam que éramos obstinados, éramos obrigados a nos manter firmes como a dura rocha, Isaías 57, e não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, Provérbios 4, 27. Durante anos, trabalhávamos para rebater os preconceitos e restringir a oposição que às vezes ameaçava oprimir os fiéis condutores da verdade, heróis e heroínas da fé. Achávamos, porém, que aqueles que buscavam a Deus em humildade e contrição de coração eram capazes de discernir entre o verdadeiro e o falso. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Salmos 25, 9. Deus nos concedeu uma experiência preciosa naqueles dias, quando em conflito cerrado com os poderes das trevas, como frequentemente nos achávamos, apresentávamos tudo ao poderoso Auxiliador.
Constantemente orávamos pedindo força e sabedoria. Não queríamos nos render, pois sentíamos que o auxílio deveria vir. E pela fé em Deus, o ataque inimigo se virou contra ele mesmo. Ganharam-se vitórias gloriosas para a causa da verdade, e acabamos compreendendo que Deus não nos havia dado seu Espírito por medida. João 3, verso 34. Se não fossem essas evidências especiais do amor de Deus, se ele não tivesse dessa maneira autenticado a verdade pela manifestação de seu Espírito, poderíamos ter desanimado. Mas essas provas da direção divina, essas experiências vívidas nas coisas de Deus, nos fortaleceram para travar corajosamente as batalhas do Senhor. Os crentes puderam mais claramente discernir como Deus lhes havia apontado o caminho, guiando-os por entre provações, desapontamentos e conflitos terríveis. Tornavam-se mais fortes à medida que encontravam e venciam os obstáculos e adquiriam uma experiência rica a cada passo que avançavam. Lições do passado. Em anos seguintes, foi-me mostrado que as falsas teorias insinuadas no passado, de maneira alguma, surgiram sem propósito. Havendo oportunidades favoráveis, elas reaparecerão. Não nos esqueçamos de que tudo que puder ser abalado, certamente será. Com algumas pessoas, o inimigo será bem-sucedido ao arruinar a fé, mas os que forem fiéis aos princípios não serão abalados. Permanecerão firmes em meio às provações e tentações. O Senhor indicou esses erros, e os que não discernirem onde Satanás entra continuarão sendo levados por caminhos falsos. Jesus nos ordena ser vigilantes e consolidar os restantes que estão para morrer. Apocalipse 3, verso 2. Não devemos entrar em controvérsia com os que mantêm falsas teorias. A discussão não traz proveito. Cristo nunca se envolveu nisso. Está escrito, Lucas 4:8, era a arma utilizada pelo Redentor do mundo. Conservemo-nos ligados à palavra. Deixemos que o Senhor Jesus e seus mensageiros testifiquem. Sabemos que o testemunho deles é verdadeiro. Cristo está sobre todas as obras de sua criação. Na coluna de fogo, ele guiava os filhos de Israel, vendo o passado, o presente e o futuro. Ele deve ser reconhecido e honrado por todos os que amam a Deus. Seus mandamentos devem ser a autoridade que controla a vida de seu povo. O tentador vem com a insinuação de que Cristo removeu a sede de seu trono e poder para alguma região desconhecida e que os seres humanos não mais necessitam se incomodar em exaltar-lhe o caráter e obedecer à sua lei. Os seres humanos devem ser uma lei para si mesmos, ele diz. Esses enganos exaltam o eu e anulam a Deus. Destroem as restrições e o governo moral na família humana. As restrições ao vício enfraquecem mais e mais. O mundo não ama nem teme a Deus, e os que não amam nem temem a Deus logo perdem todo o senso da obrigação de uns para com os outros. Estão sem Deus e sem esperança no mundo. Estão em grande perigo os mestres que não colocam diariamente a palavra de Deus em contato com o trabalho de sua vida. Não possuem de Deus ou de Cristo um conhecimento tal que possa salvar. Aqueles que não vivem a verdade são os que estão mais propensos
a inventar enganos para ocupar o tempo e absorver a atenção que deveriam ser empregados no estudo da Palavra de Deus. É um terrível erro para nós negligenciarmos o estudo da Bíblia e estudar teorias que desencaminham, desviando a mente das palavras de Cristo para as falácias de origem humana. Não precisamos de nenhum ensino estranho quanto à pessoalidade de Deus. O que Deus deseja que conheçamos a seu respeito está relatado em sua palavra e em suas obras. As coisas belas da natureza revelam seu caráter e poder criador. São um presente dele à raça humana, a fim de mostrar seu poder e que ele é um Deus de amor. Mas ninguém está autorizado a dizer que Deus esteja em pessoa na flor, na folha ou na árvore. Essas coisas são obras de Deus e revelam seu amor à humanidade. Cristo é a revelação perfeita de Deus. Aqueles que desejam conhecer a Deus, estudem a obra e os ensinos de Cristo. Aqueles que o recebem e nele creem, ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Estes são os 50 textos da visão de Ellen White.